Eu costumava, Gutenberg, quando a gente trabalha no nível central, numa Secretaria Municipal de Saúde, muitas vezes a gente desconhece a ponta, o que o paciente passa na ponta. Eu fui responsável pela criação da ouvidoria, eu, enquanto técnica, né, na época do Conselho Municipal de Saúde de Natal, junto com uma colega que infelizmente não está mais aqui conosco, mas que algumas pessoas de Porto Alegre a conheciam, nós somos responsáveis pela criação da Ouvidoria SUS. A Ouvidoria SUS de Natal é um projeto nosso, do Conselho Municipal de Saúde, que foi escrito, que foi realizado por mim e por Moema Barbosa. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu venho para um programa como esse, quando eu convido alguém como você, para falar, é sobretudo no sentido de dar para a população a informação que ela precisa, sobre o poder que ela tem, que ela não precisa se submeter a essas humilhações. E se ela quer ser atendida pelo médico Gutenberg Tinoco, que não seja, ou desculpe, Gutenberg Tavares, Gutenberg Tinoco é um amigo meu que tocava, inclusive. Se quer ser atendido pelo médico Gutenberg Tavares, que não que o prefeito não se ache no direito de tirar do paciente aquilo que foi preconizado pelo médico que ele escolheu ser atendido. E no SUS, porque quem está ali pagando lá na maternidade é o SUS. Então, eu Isso. E pediria não adianta, até não mais. adianta, e não adianta, desculpa eu lhe interromper, mas não adianta dizer que vitamina não é remédio. Pois é outro absurdo, que Não adianta inclusive está na dizer, não adianta. licitação. A vitamina é uma das medicações que está no processo licitatório que a própria prefeitura realizou. Como é que você, engenheiro civil, que não entende nem de buraco, Não adianta porque se entendesse não estava isso. tapando os buracos da forma que faz, vai determinar o que é remédio ou o que deixa de ser remédio. Isso, até onde eu sei, isso é exercício legal da profissão, né? E tem acontecido também Não isso. adianta dizer que vitamina é remédio, o que seria de escorbuto sem a vitamina C, o que seria da osteoporose, né, sem a vitamina D, né, e outras vitaminas que são inerentes a cada saúde ou que é própria a cada doença nesse sentido, né? Não compete ao prefeito de Porto Alegre, nem ao secretário de saúde, nem a profissional que regula qualquer questionamento sobre conduta médica. Conduta médica, só quem pode questionar é uma junta médica. Exato. Conduta médica, seja lá qual for, só quem pode questionar é uma junta médica. Então, o resto simplesmente é ignorância ou muitas vezes é a falta de respeito para com a nossa categoria, né? Jamais nós médicos também pode questionar uma conduta de outro colega, porque no momento do exame físico da anamnese foi aquela medicação que foi passada, né? Só quem pode questionar uma conduta médica é uma junta médica, né? Um grupo de médicos, né? Que possam analisar aquela medicação, aquele tratamento, aquele procedimento. É assim? Então, não adianta questionar a vitamina que o Dr. Tenberg passa, não adianta questionar as medicações, os receituários que ele passa, os procedimentos que ele solicitam, né? Até porque as pessoas elas chegam até o consultório da gente, até a maternidade, e nos falam, nos relatam a forma como é tratada, a forma como é autorizada determinadas medicações ou determinados procedimentos solicitados, né? As pessoas elas chegam para a gente e diz, né, de muitas vezes da vergonha, da humilhação que tem que passar ao pedir e ao ser negado, né? Então não cabe, digamos assim, àqueles que regem ou que gerem o serviço público usar de tal forma para com os pacientes, porque não estão negando para mim, estão negando para a pessoa em si, para o paciente em si. Eu queria lhe fazer uma pergunta objetiva. Você que pensa tanto na população de Porto Alegre, nesse cuidar da população, você aceitaria voltar para o atendimento na unidade de pronto atendimento de Porto Alegre em nome dessa população? Eu sou bem enfático no que eu digo. Foi uma das coisas que eu disse quando eu
dava plantão na maternidade, quando eu dou plantão na maternidade, mas quando eu dava na unidade de pronto atendimento, que na época não era pronto atendimento, o atendimento se dava na unidade da Estratégia da Saúde da Família, Vicente Rego. Congelou de novo. E eu disse, eu fui bem enfático, eu falei isso para a gestão atual, que Não está com áudio, Gutenberg. e agora está me ouvindo? Desde a parte quando você disse, eu dava plantão na unidade Vicente Rego Filho, a Não está partir com dali áudio agora. cortou. Agora sim, Agora voltou o áudio. voltou. Quando eu dava, eu antes de ter esse desentendimento aí, ou antes de qualquer outra condição aí vinculada ao trabalho em Porto Alegre, eu dava plantão na unidade de saúde de Centro Rego Filho. E quando eu tive esse desentendimento com o secretário, eu disse, tanto para o prefeito quanto para o secretário, que enquanto ele fosse gestor de Porto Alegre, eu não desempenharia serviço na unidade de saúde, né? Então, eu seria muito hipócrita de agora querer voltar, né? Chegar com a cara, não é meu perfil, chegar com a cara, né, digamos assim, mais lisa do mundo, como diz aí o Matuto, né? E dizer, opa, estou aqui, vamos esquecer o que aconteceu. Ah, mas o cara é rancoroso. Não, não é rancoroso. Jesus, ele quando andava, ele dizia assim, quando você não for bem recebido no lugar, né, quando ele falou de dois em dois para os discípulos, quando você não for bem recebido no lugar, você, ao sair, bata até a poeira que tem no chinelos, né? E eu tenho essa certeza comigo. Rancor eu não guardo, não tenho mágoa, mas a gente tem que ter um perfil, a gente tem que ter uma idoneidade, a gente tem que ter caráter ao ponto de eu tratar o outro como ele é pela frente e por trás. Tratar o outro pela frente de uma forma e por trás de outra, não foi essa educação que eu recebi de Dona Alves, seu José, lá no interior do Ceará, não. Né? A gente precisa ser verdadeiro, primeiro consigo mesmo, e ser verdadeiro com o outro. Né? E não tratar o outro como fantoche, ou querer tratar o outro como fantoche, ou querer, na sua frente, dizer algo e por trás lhe apunhalar. Né? Então, não tem essa. Acho que comigo não tem. Eu não tenho essa filosofia de vida. Né? Enquanto essa gestão estiver em Porto Alegre atuando, infelizmente, o serviço prestado à gestão a gente acaba sancionando. Né? Mas isso não quer dizer que Dr. Gutenberg, enquanto pessoa, vai deixar de atender a população de Porto Alegre. Todo mundo sabe onde eu moro em Porto Alegre. Todo mundo sabe onde eu moro. Não tem ninguém que não saiba. Né? Todo mundo tem meu número de telefone, sabe qual o meu número tem meu número de telefone comercial. Sabe que minha casa não precisa de campainha nem de porteira, não é verdade? As portas estão abertas aí para qualquer momento, para qualquer hora, né? Tanto aqui quanto na maternidade. E só Deus sabe, minha esposa sabe, e eu sei quantas pessoas a gente atende aqui por dia, né? De tratamentos que não deram certo, de negativas que receberam, de porta fechada, de humilhação, e isso, aquilo, outro. Né? E eu sigo dizendo, as portas da minha casa estão abertas, da maternidade também, eu tenho propriedade para dizer isso. Né? O que a gente puder fazer dentro da nossa condição enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente está disponível para isso. Você diria deixa primeiro eu fazer aqui um ping-pong de brincadeira. Você falando aí na história de eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa, e eu fiquei aqui me lembrando. Nós temos isso em comum, mas a gente também não tem amnésia, né? A gente não guarda mágoa, não guarda rancor, mas também a gente não esquece. A minha mãe costumava dizer que palavras ditas e pancadas dadas, muitas vezes, ou nunca tem
o retorno. Então, eu concordo com esse seu posicionamento, porque eu também sou assim. Para você ver, eu sou tão assim que algumas pessoas que entram no Instagram, e você sabe que rede social é número de pessoas, e como eu não faço rede social para aparecer, mas pelo menos para dar voz, e uma das coisas que me faz continuar escrevendo sobre Porto Alegre é justamente porque as pessoas dizem, Beta, você é a única voz que a gente tem aqui, é a única pessoa que tem coragem de se expor e falar pela gente, é tanto que chega todo dia, chega uma coisa nova. Eu admiro esse seu posicionamento, porque eu penso também assim, mas eu diria mais e pediria até mais. No próprio instante que eu sou uma pessoa que estou me expondo, né, para ensinar a população a buscar os seus direitos, você não pensa em fazer uma denúncia com relação a esse tipo de coisa que fazem com você, uma denúncia no Conselho Regional de Medicina? Eu entendo que há o corporativismo profissional, o respeito ao colega, não quero entrar aqui dizer que você tem que denunciar A ou B, mas eu acho que incentivar a população, porque é o que eu faço. Eu digo, olha, vocês têm canais para fazer isso. Incentivar. Eu, quando alguém vinha para mim com um exame na regulação que não tinha, eu dizia, está aqui o telefone da ouvidoria SUS, ligue para lá e faça a reclamação, faça valer o seu direito. Ligue para a ouvidoria do Ministério da Saúde também para reclamar esse atendimento, porque o Ministério da Saúde precisa tomar conhecimento dessas situações. Você não incentiva seus pacientes, por exemplo, a procurar os direitos dele nos órgãos competentes quando sofrem esse tipo de humilhação? Eu sei que não é o seu papel, mas junto com a medicina não dá para fazer esse trabalho também da educação pelo direito, sobretudo o direito à saúde? Olha, eu sou de uma origem católica e eu tento praticar, digamos assim, a condição religiosa da melhor forma possível, né? No dia a dia, naquilo que a gente desempenha, naquilo que a gente realiza. Eu acredito muito na justiça divina, muito. Né? Eu já vi tanta roda gigante na minha vida, minha filha, de pessoas estar lá em cima e que de repente ficou lá embaixo, ou vice-versa, né? Eu já andei me informando com relação ao Conselho Regional de Medicina, vinculado a essa condição de a, transcrever receita, né? E é com base exatamente nisso. Aquele que transcreve a receita, a responsabilidade recai sobre aquele que transcreve. É isso? Ah, com relação a incentivar o paciente a buscar seus direitos, a gente sempre sabe que muitas vezes as pessoas elas por medo de ser, digamos assim, penalizado, acabam silenciando um direito que é próprio dele, né? Mas já escutei pessoas de falarem, né, dizerem que, doutor, se não me repassar essa medicação, não autorizar essa medicação ou esse exame, eu vou para o Ministério Público, eu vou procurar meus direitos, né? Talvez alguns acabam realmente fazendo isso, mas a gente acaba não tendo aí resposta de se realmente fez ou não, e alguns simplesmente por medo acabam não realizando, né? Mas retornando, é, eu acredito muito na justiça divina e sei muito bem aquilo de bom que a gente faz, a gente é agraciado, mas sei também que aquilo de ruim que é feito se paga aqui mesmo, Sim, né? sem Não dúvida. se paga noutras, é aqui mesmo. Então a conta vai vir um dia, né? De forma obrigatória ou de forma de forma direta ou de forma indireta. A conta um dia vai fechar. Então, É, tem pessoas que têm ego do tamanho do elefante, infelizmente, não é assim? E, mas que esse ego, com o passar do tempo, com aquilo de ruim ou aquilo de mal que faz, esse ego ele vai preenchendo, mas vai chegar uma hora que ele vai precisar esvaziar. E é exatamente no esvaziar-se é que
Deus ele vai mostrar e vai dizer, poxa vida, não era bem assim, não era por aí a coisa. Eu fico muito grata, digamos assim, em nome das pessoas de Porto Alegre que conseguem ter esse atendimento por outro lado, e até faria uma brincadeira, você falando de Deus e diz que é católico, eu fiquei aqui analisando que o seu princípio parece bem o princípio do espírita, né? A história da lei do retorno, que a gente, né? Chico Xavier, ele tinha uma frase que para mim era muito interessante, é muito interessante, em que ele dizia o seguinte: o bem que você faz é seu advogado em toda parte, né? Que casa muito com isso que você está colocando. Você faz o bem, você colhe o bem, você faz o mal, você colhe o mal. Às vezes, por que eu estou sofrendo tanto? Dá uma olhadinha no retrovisor e veja o que você foi construindo. Eu digo que nós temos uma conta em que a gente coloca créditos e débitos, uma conta de vida, né? Aqui está a sua conta de crédito, aqui está a sua conta de débito. Cabe a você ver qual é a que fica mais recheada, né? Se é a dos créditos do bem que você Sim. consegue fazer para o outro e se é a conta da necessidade que você tem de impor a humilhação à população. Eu agradeço a você por essa conversa, por esse bate-papo. Nós tivemos alguns problemas de áudio, mas eu vou rever tudo, vou editar e, se precisar, aí você vai ter que tirar um tempinho para a gente conversar de novo, para a gente deixar para o porto-alegrense, de forma mais clara Com possível, certeza. o que você pensa, o que você dispõe a fazer, né? Como você Exatamente. se Com certeza, com comporta. certeza. E eu ia lhe fazer uma Sim, pergunta: seus pais já conhecem Porto Alegre? Já vieram em Porto Alegre alguma já vez? conhece. Inclusive, quando eu cheguei em Porto Alegre, a vida da gente é tão interessante, mas antes de eu entrar no mérito do meu pai e da minha mãe, não adianta a gente estar postando nas redes sociais aí, nos status, frases falando de Deus, de caridade, de não sei o quê, frases aí voltadas a essa condição. Se eu atendo meu paciente mal no consultório, se eu não recebo o meu paciente bem quando ele, quando ele me busca com a necessidade. Então não adianta eu estar pregando uma coisa na rede social, mas diariamente não estar fazendo aquilo que me é próprio nesse sentido, né? Eu lembro da primeira vez que eu atendi o Padre Dário. Então, Padre Dário, eu cheguei aqui, conforme eu havia falado, em 2016, eu atendi o Padre Dário desde o ano de 2016 até os últimos dias de vida dele. Né? Quem é mais próximo dele, Raimundo sabe muito bem dessa história. E eu lembro que a primeira vez que eu fui atender o padre, ele perguntou quanto era, né? Quanto era a minha consulta. Aí eu disse a ele eu disse ao padre, padre, olhe, o senhor faça o seguinte, o senhor diga a Deus lá que desconte aí da conta que eu já tenho com ele, que é alta. Ele riu, né? E nas suas orações, diga a São Pedro que o que é que ele está fazendo, que não mandou chuva ainda aqui esse ano, né? O inverno foi tardio nessa época. O que é que ele está fazendo aí? Diga a São Pedro que tá na hora, rapaz, de mandar uma chuvinha para cá, porque a coisa tá feia, né? Ele riu, né? Esses dias eu postei até no meu status uma foto com ele tomando café, ele ainda lúcido, né? Tem sempre quando eu visitava, a gente tirava uma foto e conversava um pouco, né? Mas eu não esqueci dessa passagem, né? Do encontro com o padre, em que eu disse a ele que ele dissesse a Deus que descontasse na minha conta que eu já tenho com ele, que é muito grande. Em se tratando dos meus pais já conhecem sim a Serra, já conhecem Porto Alegre. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim com meu pai. A segunda vez que eu vim aqui, na verdade, eu vim com meu pai. Meu pai veio me deixar aqui. Na época eu morei um mês ali em Valmar, inclusive foi muito bem recebido ali na época. Socorro e Valmar, ali na pousada deles. Passei um mês lá. Logo conheci minha esposa no consultório. Minha esposa, ela foi apresentar um exame. E aí foi quando eu a conheci naquele momento, né? Ela veio apresentar um exame e aí eu achei aquela menina bonita, eu solteiro na época, 30 e poucos anos. E aí digo, opa, mas, rapaz. Logo vi ela
numa segunda oportunidade, vi ela na missa, inclusive era a missa de 1 ano do pai dela de morte. Foi quando a gente começou a conversar. Nos juntos, né? No terceiro mês, no segundo, terceiro mês por aí. Com 6 meses eu já estava casado. Casei ali no Mirante, Boa Vista hoje. Na época eu pedi até o espaço a neto para poder fazer o casamento. Meus pais vieram para o casamento. O casamento foi aqui na igreja com o padre Robério, na igreja de Porto Alegre, né? Então meus pais já sempre vêm aqui, né? Cada 3 meses, gostam muito daqui. Né? Mas que bom que a população de Porto Alegre tem você. Espero que você fique aí mais por algum tempo para fazer por esse povo o que realmente esse povo precisa. E eu lamento profundamente que a classe política, que tem mais oportunidades de fazer pela população, muito mais que você, até porque quem está com a caneta na mão é que tem o poder de decisão, que não façam a contento, né? Que coloquem a cor partidária e o título de eleitor e os seus projetos pessoais acima do coletivo. E que bom que você pensa no coletivo. Eu quero dizer que eu faço alguns comentários a seu respeito nas minhas postagens, quando houver alguma coisa que não for compatível, que não satisfaça por eu comentar, você sinta-se à vontade para dizer, Bernadette, eu não gostaria que você tocasse no meu nome nisso ou naquilo, que isso vai ser respeitado. Eu tenho sempre falado no seu nome, porque as maiores reclamações que chegam para mim são exatamente de pessoas que acreditam no seu trabalho, acreditam, têm a confiança em você como profissional e estão sendo penalizadas de forma indireta e de forma perversa, penalizadas pela sua competência. E é muito triste a gente saber que alguém está sendo penalizado por causa da competência do outro, né? Os incompetentes... O risco que a gente corre. O risco que a gente corre é exatamente esse. É de você fazer o bem, você vai ser perseguido. Onde quer que você esteja. Isso aí eu não me preocupo, sabe? E é tanto que Deus me dá a serenidade de poder, mesmo ali, de cabeça baixa, triste, mas entender que também faz parte do fazer o bem, né? Faz parte essa condição aí, né? Apresentada, essa negativa, né? Essa perseguição, na verdade, né? Sim. Mas aqui eu faço um apelo, né? Aqueles que podem, né? Aqueles que podem, aqueles que estão com o poder na mão, né? De quando negam alguma coisa, não negam para mim enquanto pessoa, mas negam para o outro, negam para o paciente, negam para aqueles que não têm condições, né? Então, revejam, repensem, né? É, façam um exame de consciência com relação àquilo que lhe foi confiado, né? Se está sendo correto determinadas condutas que estão tomando frente à população de Porto Alegre, frente a pacientes, frente a profissionais que estão ali dedicados para o povo sem bandeira, né? Eu tenho pacientes de todos os dois lados, né? E não é por causa disso que a gente deixa de atender, ou que deixa de falar, ou que deixa de cumprimentar, ou que se intriga, ou isso, aquilo, outro. Não. A vida segue, o bem comum, né? O bem comum A ele está própria superior a qualquer outra política, né? A coisa. própria política é a arte do bem comum, ou deveria ser, né? Deveria ser, né? Que não seja, que a gente não possa ser bom só para um grupo, só para uma maioria ou para uma minoria, mas que seja para todos, né? Que o direito do outro possa ser respeitado, independente da condição em que se encontrar o outro, né? Que esse respeito ele possa ser dado, né? E que o outro possa ser visto de forma mais humana possível, né? Esse é o meu desejo, esse é o que eu busco e quero para cada dia, para aqueles pacientes que ingressam no consultório, no meu consultório, entram na minha casa, ou aqueles que eu recebo da maternidade, né? E que eu tenho e acredito em dias melhores em Porto Alegre, né? Eu acredito nesse sentido, eu acredito nisso. O ano que vem, com certeza, vai ser melhor, afinal de contas, é ano eleitoral, e para quem faz politicagem, o último ano sempre é um ano de muita coisa para a população. Gutenberg, muito obrigada.
Eu fico muito grata pela disponibilidade do seu tempo, da sua noite, pela renúncia aí de estar com a família, de estar com a filhota. E eu vou dizer para você uma coisa que um grande médico que eu também assessorei, chamado Heriberto Bezerra, inclusive hoje dá nome ao Hospede, ele me disse quando meu filho tinha 6 anos, a gente, no momento de descontração, disse, Bernadette, quantos filhos você tem? Eu digo, tem um. Eles têm a outro. Não se pode ter um único filho. Então, eu recomendo, tenha outro filho e continue aí em Quando Porto você, Alegre. Hein? quando você encontrar a Yara, minha esposa, você vai dizer isso para ela. Tá certo? A resistência dela é... Eu já tenho respeito à condição dela, até porque tem a faculdade dela, né? Tem os projetos dela, então a gente respeita. Enquanto mulher, a gente não pode impor. Chega, né? Já foi tempo de que o homem dizia, não, é do meu jeito, da minha forma. A gente respeita a Felizmente, condição das graças a Deus. Mas eu sou de uma linhagem de muitos filhos. Eu tenho 5 irmãos. Meu avô teve 37 filhos, né? Ele foi pai de 37 filhos, Poxa né? vida. Então eu sou de uma linhagem de muitos filhos, né? Então já falei para minha esposa, olha, no mínimo são 3, no mínimo, É, doutor Heriberto né? dizia que era Ela o balança a ideal. cabeça e Era tudo pelo mais. menos o ideal, era 3. 3 filhos. É tanto que minha filha hoje ela vive pedindo um irmãozinho e uma irmãzinha. Pois é, tá na hora de Yara repensar essa decisão. Nunca é tarde. Vive pedindo, né? É, é verdade. Pois, Gutenberg, muito Pois é, obrigada. Bernadette. E Bom aí, feriado. o prazer é meu, né? Eu agradeço aí imensamente o convite. E aí, que a gente possa ter uma Obrigado, oportunidade obrigado. também de Agradeço. conversar, tomar um vinho, eu contar as histórias de Porto Alegre e tudo que a gente viveu politicamente aí tem muita história, né? E tudo de bom e Opa, mande um abraço aí para os pacientes e continue tratando essa gente, porque você não tem noção do carinho, eu acho que você tem, que eles têm por você. E isso não tem preço. Uhum. Agra- Agradeço aí o espaço, né, cedido, aí o convite, né, ser a segunda pessoa aí convidada para esse momento, né? Parabenizo aí pela sua seriedade, pelo seu trabalho que a gente tem acompanhado durante todo esse tempo, né? É, e com certeza teremos esse momento aí, né, de poder sentarmos e conversarmos aí a respeito daquilo que nos é próprio, né, que é o bem comum aí da população de Porto Alegre. Muito grato aí por esse bate-papo, por esse momento, né? Que Deus lhe dê saúde e muita paz para você seguir aí também na sua missão enquanto pessoa, levando a verdade para aqueles que vivem na mentira, né, ou que vivem na escuridão da ignorância, né? Pois é, eu não consigo ficar calado, infelizmente eu não consigo. Até tento, mas não dá, é impossível. Pois boa noite, Gutenberg, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, tchau, Tchau, tchau. até a próxima.